Salve, salve família Mesatamer, tudo bem com vocês? Novamente, Robson aqui, junto com o Vinícius, para trazer para vocês a última parte da BT21. Salve, gurizada, bora lá. Beleza, pessoal. A gente tinha prometido, passamos parte 1, parte 2, vários decks, vários arquétipos, e hoje a gente vai trazer para vocês o resto das cartas da BT21, o arquétipo do Apimon, que é bem grande, a gente tem 17 cartas para falar, e por fim, a gente vai deixar o Hero junto com os decks ST para um segundo momento. O arquétipo de Heroes a gente já passou praticamente por todas as cartas, vai ficar uma ou outra carta aí junto com o ST, junto com a Secret, que é o Tai, mas a gente entende que ela é mais focada pro deck junto com os STs do que o próprio Hero. Então a gente vai trazer ela no próximo episódio, aí focando só no Adventure e no Hero para finalizar toda essa coleção. Infelizmente ela atrasou pra gente, né? Não sei como que tá aí pra vocês, os lojistas de vocês. A gente já percebeu que algumas lojas trouxeram essas cartas de forma exportação, né? Então já tem umas lojas fazendo pré-venda, importando elas aí, mas os lojistas locais não têm isso pra gente ainda, infelizmente. Bom, sem mais delongas, que nem eu falei, a gente vai falar do resto. Não necessariamente é ruim, tá? A gente tem alguns arquétipos aí que vão ter um juice a mais aí que vão ajudar bastante. A gente tem o Pirâmide, a gente tem o deck de Pirâmide, Aquático Ghost. E Ghost. Principalmente esses três aí vão ganhar hooks que vão ajudar na linha, tá, pessoal? É coisa que tava precisando aí, porque a gente tinha algumas cartinhas meio genéricas nessas posições aí. E o Apimon, né? A gente vai começar pelo Apimon, que vai trazer essas cartas sou eu. O Vinícius vai dar o input dele com relação a elas. É um arquétipo novo, é uma mecânica completamente nova, então a gente vai perder um pouquinho mais de tempo falando delas, tá? O Apimon é um arquétipo de deck voltado ao Hero, é um dos protagonistas, né, das últimas animações. Sinceramente, eu nunca assisti, não sei se é legal ou não, mas a gente tem algumas coisas legais aqui, algumas keywords e algumas novas formas de chegar no boss do monstro, né? Eu acho que é um arquétipo legal, traz uma dinâmica diferente, e a gente tem, junto com esse arquétipo, algumas mudanças, principalmente no nosso DNA Digivolve, né? É um exclusivo deles, na verdade, não trata-se de DNA, e no nome, mas é o App Fusion, é quase a mesma coisa, né? E a gente vai estar trazendo essas cartas e vai estar vendo se, na nossa visão, é um arquétipo legal ou não, né? Eu acredito que vai ser algo que tem o seu valor. Não sei se vai ser meta, mas tem o seu valor. E eu vou estar passando as cartinhas. O que você acha do arquétipo inicialmente, Vinícius? Inicialmente, por depender de uma só keyword, né? Que é a nova keyword, o deck todo focado na keyword, eu não tenho tanta esperança para ele, porque ou a keyword é completamente broken ou a keyword é completamente irrelevante pro meta de agora. Eu acho muito difícil ser o primeiro ao invés do último, né? Eu acho muito difícil ser uma keyword completamente broken, mas pelos efeitos das cartas, né, no final, né, no boss monster do deck, ele talvez tenha futuro sim, né? E a App Fusion também é um bom jeito de você fazer a sua stack chegar lá, sem consumir recurso. Então eu acho que mesmo ele sendo um deck novo, um arquétipo novo, tentando uma coisa nova, eu acho que dos decks dessa coleção, ele é o que tem a maior chance de ter, assim, despontar no deck no novo formato comparado aos demais, né? Cobrar, por exemplo, com Medusamon, que também tem uma nova keyword, que é o Progress. Eu sinto que a keyword de Link agora dos Appmons e o App Fusion é um pouco mais forte e tem mais potencial de bater de frente com os decks mais fortes e relevantes aí desse formato de agora. Show de bola. Então, sem mais delongas, bora lá. Vamos começar. É bastante carta, tá, pessoal? A gente tem 17 cartas desta coleção da BT21 que implementam o novo deck de Apimon. Pra gente entrar um pouquinho no aspecto, né, e já poder falar da primeira
carta, a gente tem que falar da keyword Link, né? Como que funciona o Link? É uma mecânica nova na qual o seu Digimon que está em campo pode linkar com outro Digimon no campo ou na sua mão. Então, basicamente, todo Digimon da linha do Apimon, ele vai ter um link e um custo para esse link, e quando você linka, além de você ganhar DP ou outras coisas, você também recebe um efeito no momento do link, tá, pessoal? Então, basicamente, você fala assim, vou linkar esse Digimon, você vai colocar esse Digimon lateralmente na sua stack, e ele vai procar algum efeito. O arquétipo não tem herança, tá, pessoal? Nenhuma carta, e aí eles vão subir os níveis, eles não têm nenhuma herança na parte final, tirando o ovo, obviamente, porque não tem como você linkar o ovo, né? Mas tirando o ovo, nenhuma carta tem herança. Então, vamos para a primeira carta, o ovo. Uma carta comum, 005, cartinha verde, Swipemon. Ovo próprio pro deck, não tenho o que falar. Durante seu turno, uma vez por turno, quando esse Digimon recebe um link, draw 1, padrão, né? Você vai linkar muitas vezes. Durante o efeito, a gente vai explicar mais isso pra frente. Mas é uma cartinha comum, é um eggzinho verde, não tem segredo, a gente já pode passar pro próximo. Primeira carta da linha principal é o Gatimon, tá? É um Hook, level 3, play cost 3, digivolve por 0 em cima de vermelho, ou por 2, ou por 0 em level 2 com Apimon ou Hero, tá? 2000 de DP, no seu turno, uma vez por turno, quando esse Digimon é linkado, recebe um link no caso. Se você tem um ou menos Tamers, você pode jogar um raro Shinkai, que é o Tamer da linha do Apimon, da sua mão sem pagar o custo. Então, basicamente, o play do Tamer ele acontece a partir do Gatimon. É uma carta rara, efeito de link. Então, ele linka em qualquer Digimon que tenha Apimon. Efeito, você ganha raid. Então, esse Digimon pode atacar, pode fazer o efeito de raid padrão e ganha mais 2000 de DP. Cartinha legal, rara, é o core dos hooks aí, que nem são hooks mais, né? Agora mudou os tipos de evolução deles. Eles vão passar por outros nomes. A gente passa por isso no final, tá? Cartinha legal, padrão também, é o que dá play nos Tamers tranquilo. A gente vai pro Calendarmon, é outro level 3, play cost 3, digivolve por 0 em Apimon, 1000 de DP. Quando está na segurança, no final da batalha, você dá play sem pagar o custo. O preço de link é 1. Efeito, durante seu turno, todas as securities do oponente recebem menos 3000 de DP e dá mais 2000 de DP pelo link. Tranquilo também, é uma carta que vai contemplar o deck. O search do deck agora é o Navimon, play custo 3, carta incomum de 1000 de DP, devolve por 0 em carta na cor verde e por 0 em Apimon nas trades. Um play revela 3 cartas do deck, adiciona uma carta com Apimon e uma carta com App Driver, que é o Tamer, para sua mão e retorna o resto para o bottom deck. Ele também tem o custo de link 1. Vocês vão perceber, pessoal, que o custo de link ele é por nível, tá? Então, todos os níveis 3 vão ter custo 1, todos os nível 4 custo 2, todos os nível 5 custo 3. E isso é importante para a parte do Link Fusion daqui a pouco, tá? Efeito, Piercing. Então, enquanto linkado, o Digimon recebe Piercing e mais 2000 de DP, carta incomum, necessária para o deck, tá? 4 cópias dessa, 4 cópias do Gatimon vai ter que ter. E aí a gente tem o Calendarmon que pode estar ali no meio. E a gente tem mais 2 hooks ainda. A gente vai pro Watchmon. Play custo 3, carta preta. Devolve de nível 2 preto por 0. 1000 de DP. Carta comum. On play até o final do turno. Um dos Digimons dele não pode atacar player. É uma cartinha um pouquinho mais de controle. Tá? Link por 1 também. Dá mais 2000 de DP durante o link. Enquanto linkado, até o fim do turno do oponente, um dos Digimons não pode atacar o player. Então, tanto o efeito on play quanto o efeito link dão o mesmo efeito. Lembrando que para você linkar uma carta, você pode linkar da mão ou do campo. Então, você pode dar play dela, custo 3. Já tem o seu Digimon que subiu da Breeding, por exemplo. Custo 3,
pega um Digimon oponente que não pode atacar o player, linka pelo custo 1, outro Digimon não pode atacar o player. Então, é basicamente uma carta de controle aí padrão dos níveis 3 dele. E aí, a gente tem uma carta que é o Shotmon. Ela também é para o Three Musketeers, né? Play custo 3, Digivolve por 0 de preto, ou de nível 2 de Three Musketeers, ou Apimon, 1000 de DP, on play, por trashar uma carta com Apimon ou Three Musketeers nas trades de qualquer um dos Digimons, você dá Digivolve 1 em um oponente Digimon. Então, basicamente, ele vai trocar tanto para os Three Musketeers, para você trashar uma carta, uma Option, alguma de Evolution, quanto você trashar a sua stack de Apimon ali numa carta para ir para trás, para você dar Digivolve, mais uma carta controle boa também, tá? Mesmo padrão, carta rara, o custo de link é 1, padrão de todos os níveis 3. Quando você linkar, você deleta um oponente de play custo 3 ou menor, muito possivelmente para se livrar daquele Floodgate chatão lá, também é uma carta interessante, tá? 2000 de DP durante o link, tá, pessoal? Então, passamos da linha dos hooks. Agora, explicando novamente o link, você vai ter o seu Digimon em campo aqui. Você vai... Deixa eu ver se eu pego uma cartinha. Não tem nenhuma cartinha disponível. Rapaz, eu tô sem nenhuma cartinha. Ó, pessoal, ó. As cartinhas do cidadão aqui, ó. Pronto, peguei cartinha. Tá na mão. É cartinha, viu, gente? O vício é grande. Então, exemplo aqui, ó. Vou pegar meu Taiga aqui. Taiga tá em campo, é um Digimon nível 3, tá? Como que é o link? Vou pegar a cartinha aqui, ó. Link. Então, isso daqui é o link. Aqui vai ter as informações, que nem vocês estão vendo ali. Dessa vez eu vou acertar o lado ali, ó. Vocês estão vendo o Digimon. Então, assim, isso daqui é o efeito de link, tá? Ela vai por baixo da sua stack e aqui vai ter as informações do que ela faz durante o link mais o DP, tá, pessoal? Esse aqui é o processo de link normal. Aí vocês falam assim, Robson, e se eu quiser linkar outra carta? Cara, o link, toda vez que o Digimon ele perde as trades que tem que ser Apimon para você manter o link, ou seja, você tá fazendo uma stack lá até nível 5, você colocou um nível 5 que não tem Apimon na herança ali nos trades. Cara, o link se desfaz, você perde o link. Ah, quero colocar outro link. Beleza, o seu link atual se desfaz, a carta vai para trás, você perde o link. A não ser que o seu Digimon permita mais de um link. Porque o nível 6, o God do deck lá, ele permite um link mais um, que ele deixa você linkar 2 cartas. Enfim. Então, de forma resumida, o link é isso, tá? É bom pro pessoal entender. E aí, a gente já vai falar um pouquinho do App Fusion. Então, a próxima carta é o primeiro nível 4, a linha principal do deck. Dogatimon. Dogatimon tem play cost de 6, devolve por 3 em vermelho ou verde. Devolve por 3 em qualquer standard, que é os níveis inferiores da linha do Apimon. Ele tem Rush Raid. No seu turno, quando esse Digimon recebe um link, ele pode atacar. O que faz você manter o turno, dependendo da circunstância, e podendo ganhar um DP, tirando alguma coisa. E é uma carta rara. E 6.000 de DP. E quando o custo de link, que nem eu falei, de todos os níveis 4 agora são 2, né? E quando você linka, esse Digimon pode atacar. Então também é uma forma de você dar um Blitz. Blitz com outro nome pro Digimon durante o turno. E ele dá mais 3.000 de DP, né? E aí ele tem um nomezinho a mais ali, que é o App Fusion. Como que isso funciona? Isso é mais ou menos igual ao nosso DNA, só que não é igual ao nosso DNA. Por quê? O App Fusion, você vai pegar 2 Digimon, sendo um Digimon a sua stack principal. Vou pegar os dois aqui de novo para mostrar. O stack principal, stack de link. Se esse Digimon tiver um dos nomes do App Fusion e esse aqui tiver outro, você vai fazer assim, ó. E aí você vai colocar o novo Digimon em cima, no caso, o Dogatimon. Então, o Dogatimon ele tem 3 nomes. Ele tem o Gatimon, o Navimon e o Twitchmon, por custo 0. Mas, Robson, você falou pra mim que o link só pode ter um. E ali ele tá falando 3 nomes. Sim, mas para você usar o App Fusion, você tem que ter 2 desses 3 nomes. Quer dizer que se você tiver linkado aqui com um Digimon ou
com o Gatmon aqui e aqui o Navimon, você pode fazer. Se aqui for o Navimon e aqui for o Twitchmon, você pode fazer. Então, os nomes influenciam no processo também, tá, pessoal? Isso é um ponto importante. Como eu falei, a carta principal vai ser necessário ter cópias disso aqui, tá? Ele é a linha evolutiva principal. E é uma carta legal, tem Rush e Raid, né? Então você vai poder fazer algumas coisinhas com ele aí no processo. E o App Fusion é uma forma de você chegar no seu Digimon de forma mais econômica. Por quê? Você sobe a sua stack, linka o nível 3 no seu nível 3, App Fusion para o nível 4 custando 1, né? E obviamente quando você linka, você faz o efeito do link. Então, por exemplo, Dedivolve. Linkei, Dedivolve, Digivolve por 0 no próximo. E assim por diante, tá? Isso que é o bacana dessa coleção, desse arquétipo em si, né? Próxima carta é o Soshiamon. Play custo 4, Digivolve por 2 em amarelo e 2 em Standard, que são as cartas do Appmon. 4.000 de DP, Security. No final da batalha, você pode jogar essa carta sem pagar o custo, padrãozinho. On play when Digivolve, um dos oponentes de Digimon recebe menos 2.000 pelo turno. Custo link 2, mesmo efeito. Quando linkado, um oponente de Digimon recebe menos 2.000 pelo turno e 3.000 de DP. Então, pode desenvolver por custo 2 aí, padrãozinho. Dá menos 2.000, usar ele para linkar em alguma coisa. Dá mais menos 2.000, né? Totalizando menos 4.000 aí. E é uma carta comum. E, um fato importante, tá, pessoal? Quando você tem uma stack e você usa o top end para linkar, o resto da stack vai pro lixo também, tá? É importante. Então, é uma cartinha legal, padrãozinho, da play da Security. Não sei se vê jogo, os outros níveis 4 são melhores, mas vai depender da sua build aí. A gente vai pro Timemon, play custo 5, carta rara. Digivolve por 2 em preto e Digivolve por 2 em qualquer um da linha do Appmon. 5.000 de DP, é o blocker. Durante seu turno, quando esse Digimon recebe um link, dá Digivolve 1 em um oponente Digimon. Efeito de link, mesma coisa. Digivolve 1 em um oponente Digimon. Level 4, custo link 2. E ele também tem o App Fusion usando o Watchmon, ou o Savermon, ou o Calendarmon. Que é o que eu já expliquei. Cartinha legal, Digivolve mecânica fortíssima, é necessário ter isso no deck para você ter mais controle do seu oponente. A gente vai para o Gospimon, play custo 4, Digivolve por 2 em cima de roxo e por 2 em cima de qualquer outro Digimon da linha do Appmon, 4.000 de DP. Carta comum. Entra da Security igual as outras, cara, a Bandai colocou um monte de carta dessa linha para entrar da Security, tá? É muita coisa. On play when Digivolve, você retorna uma carta com o Appmon da Trash pra mão. É bom para você ciclar alguma coisa que se perdeu ali. Não sei se vai ter tanta relevância assim, vai depender muito de como for as cartas ali. Link, custo 2 e o link é a mesma coisa. Quando você linka, você pega uma carta com Appmon nas trades da Trash pra mão. E o bônus de DP é mais 3.000 quando tá linkado. Tranquilinho. E vamos pro último da linha evolutiva de level 4. É o Sculpimon, mais um para a linha dos Three Musketeers. Level 4, play custo 4, Digivolve por 2 em roxo e por 2 em qualquer linha do Appmon. 4.000 de DP, on play when Digivolve. Por colocar uma carta com Appmon ou Three Musketeers da sua mão ou trash no bottom do bottom de Evolution Card de um dos seus Digimons, você ganha um de memória. É um jeitinho ali de conseguir colocar uma Source a mais, porque tem coisas que tiram Source, né? E também pro Three Musketeers, né? Você coloca uma fonte da Trash lá. Mecânica de Three Musketeers, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, não. Mas é a mecânica do deck. E você ganha memória. E custo link 2, level 4. When linking, né? Quando você linka essa carta, você dá draw 2, tracha 2 e 3.000 de DP, padrãozinho. Beleza, pessoal? Terminamos o nível 4. Estamos tentando ser um pouco mais rápido. A gente já tá falando bastante tempo, desculpa. Tô falando demais, cara. Tá difícil hoje. Vamos lá. Nível 5. Vamos pro Goblimon. Esse daqui é a carta CR do deck. A gente tem uma carta CR e uma carta Secret. O Tamer é raro. É o único Tamer da linha de Hero que é raro. Todo o resto é SR. E uma Secret, né? Que é o Tai. Então, essa é a carta SR do deck, tá? É meio que o Boss Monster. A gente tem o Boss Monster, que
que é o nível 6, é o Gaiamon, a gente já vai falar sobre ele. Mas esse aqui, 4 cópias, certeza, não tem o que fazer. Play custo 9, Digivolve por 4 em vermelho e amarelo, ou em qualquer um nível 4 de Apimon. 10.000 de DP, DPzão alto. Security Attack mais 1, on play when Digivolve, você pode linkar um level 4 Lord Digimon da sua mão, da sua mão, ou das Digivolutions Cards, sem pagar o custo. Então, se você tem um nível 4 aqui embaixo, você pode linkar ele, ou você pode colocar da sua mão sem pagar o custo. É bom porque começa a diminuir os custos de evolução, vocês já vão entender. E o seu turno, quando esse Digimon recebe um link, você deleta o oponente Digimon com um DP igual ou menor que esse Digimon. Normalmente os links de nível 4 tem 3.000 de DP, então você vai chegar aí no threshold de 13.000 fácil. Isso se você não colocar um maior, porque dá pra você aumentar colocando um nível 4, por exemplo. Carta boa, né? Security Attack mais um passivo para você poder fazer os checks aí. Vai chegar a 13, 14.000 de DP. E tem o Up Fusion do Dogatimon e do Timemon. Então, se você tiver um Dogatimon ou Timemon vice-versa e linkar o outro, você vai poder desenvolver nele por 0. E aí você vai poder pegar uma dessas cartas que você já desenvolveu e ficou na stack principal e linkar de novo e fazer as plays. Cartona excelente, eu acho que vai ser a maior fonte de agressão do deck. O link dele custa 3. E quando você linka, você vai deletar um Digimon com o DP igual ou menor a esse Digimon, mesmo padrão do efeito On Play When Digivolve. Cartona legal e tem jogo, né? A CR vai ter que ter 4 cópias, senão você não joga. Segundo nível 5 é o Charizmon. Play custo 8, Digivolve por 4 em carta roxa ou preta, ou 4 em qualquer Apimon level 4. 8.000 de DP, é o blocker, on play when Digivolve, você pode linkar uma carta level 4 ou lower da sua Trash ou das Digivolution Cards desse Digimon sem pagar o custo. Isso aqui é legal, cara. No seu turno, uma vez por turno, quando esse Digimon é linkado, você dá para o oponente Digimon Start of Main Phase esse Digimon ataque. É mais uma das cartinhas que tem o efeito de você fazer com que o Digimon oponente ataque no começo do turno dele. É uma carta legal. Eu acho que ela é mais legal pelo efeito de link do que esse efeito, mas é sempre bom você forçar alguém a atacar, principalmente porque ela é blocker por si só, né? E tem outras cartas com blocker e outros efeitos aí para você dar alguma play maluca. É sempre bom você forçar. Link custa 3 padrão e o link dele é legal também. Então pagou 3 por linkar, all turns, uma vez por turno, quando esse Digimon for sair da Battle Area, por trashar a carta linkada, ele não sai. Então é uma camada de proteção. Ele é muito bom pela camada de proteção, tá? Então assim, cara, você tá jogando com um deck com muito removal, com alguma coisa que vai estragar sua stack, linka nisso aqui, cara. Linka nisso aqui e seja feliz, tá? O Globemon e o Charizmon, pra mim, são excelentes. O efeito de link do Charizmon é muito legal, e principalmente pela camada de proteção. E eu acho que vai ser os dois níveis 5 que você vai manter no seu deck. Ela é uma carta rara, tá? E, pra mim, é necessário. Vamos ver se vocês rodam ou não. A gente vai pro Satellamon. Satellamon é mais uma da linha do Three Musketeers, tá? Play custo 7, Digivolve por 4 em preto e roxo, ou qualquer um dos níveis 4 de Apimon. 7.000 de DP, uma carta rara. Também trabalha com o Three Musketeers, on play when Digivolve por colocar uma carta de Apimon ou Three Musketeer nos trades da sua mão do Trash, em qualquer um dos bottom Digivolution Cards dos seus Digimons. Você, até o final do turno do oponente, esse efeito não pode retornar esse Digimon para a mão ou para o deck, ou ser afetado por Digivolve. É uma camada de proteção aí para bounce ou para Digivolve para o seu Digimon. E ele tem mais um efeito One Play One Attack, uma vez por turno, por trashar uma carta com Apimon ou Three Musketeers das trades de um dos seus Digivolution Cards de Digimons, né? Ou uma das Digivolution Cards do seu Digimon. Você dá Digivolve 1 em um dos oponentes Digimon. Então, basicamente, é o Digivolve com uma camada de proteção, se você desenvolver para ele. Eu acho legal, né, esse efeito, mas perto dos outros dois níveis 5, eu acho que é mais fraco. Eu ficaria com os outros dois, com o Charizmon e o Globemon, e talvez um Satellamon ali só de tech só. Efeito de link custo 3,
Quando você linka, você deleta o oponente de Digimon nível 4 ou lower. Efeitinho ruim, sendo sincero. Pra mim não dá jogo. E efeito de DP mais 4.000 igual toda a linha evolutiva 5, tá? Então, vamos lá. Linha evolutiva 3. Todos os níveis 3 dão 2.000 de DP quando linkados. Todos os níveis 4 dão 3 e todos os níveis 5 dão 4.000 de DP quando linkados, tá? Esse é o padrão deles. Por todos os turnos, tá? Esse efeito é todos os turnos esse Digimon recebe esse DP adicional. E aí, a gente vai pra Secret da coleção. Uma das duas, uma é o Tai, o outro é o Gaiamon. Cartona, braba, massa, bonita. As artes dela eu achei bem legais. Play custo 13, devolve por 5 em vermelho ou por 5 em qualquer um dos seus Digimons app nível 5, tá? 13.000 de DP. Tem blocker, lembrando aquele efeitinho lá atrás do Charizmon de fazer atacar, então o seu Gaiamon tem blocker, é um bom efeito. Ele tem link mais um, que é o que a gente falou, então todos os seus Digimons podem ter um link, mas se ele tiver link mais e um número, ele pode linkar cartas a mais. No caso do Gaiamon, que é a primeira carta com essa keyword, ele pode ter até 2 links daí, então você vai ter um link e o segundo link atrás do link. Então você vai ter aqui, ó a cartinha de novo, link 1, link 2, desse jeitinho aqui, ó, tá? Efeitos adicionais. Então, que nem eu falei, é o boss do deck, é uma carta secret. Eu acredito que vai ser necessário de 3 a 4 cópias dessa carta aqui, tá, pessoal? Vamos torcer pra sair barato, porque carta secret nunca é barato. Se vocês quiserem montar, o deck parece ser muito legal, tá? Então vamos lá, o End devolve um em ataque, não é uma vez por turno esse efeito, tá, pessoal? Isso é importante. Você pode linkar uma carta com o AppMon das trades da sua mão ou das Digievolution Cards desse Digimon a um dos seus Digimon sem pagar o custo. Então você pode pegar de outro, linkar nele, pegar dele e linkar em outro, assim por diante. E o seu turno, uma vez por turno, quando esse Digimon recebe um link, você pode suspender esse Digimon e trachar... Quando pegar o link, suspende esse Digimon e tracha o Top Security Card do cara. Então, basicamente, ele permite com que você linke durante a Digievolução e durante o ataque. E você tracha a Security do seu oponente. 13.000 de DP, né? Eu enxergo que o intuito do deck seria você atacar com o Goblemon, que é o nível 5 com sec mais 1, fazer o App Fusion, porque ele tem o App Fusion, não falei, mas tô falando agora. Ele tem o App Fusion do Globemon e do Charizmon, que é exatamente os dois que eu falei que são os melhores para você manter no deck. Custo 0. Então você tem um link mais um, ele já faz um link de uma das cartas que tá embaixo, em cima dele. E aí você vai suspender e vai trachar uma segurança. Então digamos que você sobe pro seu Globemon, checa 2 segurança, 13.000 de DP, faz o App Fusion pro Gaiamon, vai tirar mais uma segurança do cara, vai suspender esse Digimon, podendo fazer mais um check ou blocar, dependendo da circunstância, e vai trachar uma segurança. Então nessa brinca aí você já tirou 4 segurança do cara, entendeu? Cartona, necessária, importante, é o boss do deck. Eu acho que é uma dinâmica legal pro deck. Eu sinto que falta um pouco de proteção para ele, mas aí a gente tem o Charizmon que pode ser linkado no Gaiamon ali para dar uma camada de proteção, né? Então é um efeito legal. E é uma dinâmica nova, eu achei, tendo um pouquinho da visão de custo, de como vai funcionar, eu achei legal porque ele é um deck muito orientado a combo. Então se você montar o seu link de forma eficiente, você vai desenvolver de forma eficiente. Em contrapartida, se você não achar as peças para linkar, porque basicamente todo nível é um Geograss, por assim se dizer, você vai pagar caro, porque ele sobe por 5, cara, é muita coisa, né? Então compensa muito mais você linkar aí um nível 5 no outro nível 5 por custo 3 e desenvolver por 0. O problema é se você não achar as peças, aí você tá perdido, né? Então, eu não sei o que pensar desse deck ainda, porque... assim, né? A gente vai passar pelo resto das cartas, pessoal. Só tô divagando aqui um pouquinho. Porque é uma carta que você precisa achar suas peças para você fazer os combos, né?
De forma resumida é isso. E eu não sei se a gente vai ter search o suficiente para isso, porque é um deck multicolor. Basicamente a gente tem todas as cores aqui. Tem roxo, tem vermelho, tem verde, tem amarelo. Então como que você vai colocar como que você vai colocar, sei lá, uma memory boost aqui? Não dá, né? Então é difícil. Até mesmo as novas, elas buscam aí, duas cores, você vai... Pra terminar, a gente vai passar pelo Tamer agora. O único Tamer do deck, ele é raro. Custo 4, ele é raro. Ele é raro e raro. Raro é o nome dele e raro é o nível de raridade da carta. Desculpa, pessoal. Ai, meu Deus. Alguém bota uma musiquinha do Trapalhões no fundo depois. A galera nem sabe que é Trapalhões. Eu tô muito velho, mano. Meu Deus do céu. Play custo 4. Começo do turno, seta 3. Durante seu turno, quando um Digimon recebe um link, por suspender esse Tamer, você dá draw 1. E um dos seus Digimons com app pode fazer um app fuse com uma carta da sua mão. Então, basicamente, você dá um draw e quando você faz um link, por mais que você passe o turno, você pode estar fazendo um app fuse ali. É padrão, carta massa, é um setter. É muito bom ter isso no deck, porque tudo é meio caro, então você precisa ter. O fato de você dar draw é legal, talvez você pudesse ganhar memória, ia ser legal também. Mas eu acho que tá dentro dos padrões. Eu acredito que vai ser o único Tamer que vai ter relevância pro deck. Não sei se compensa colocar outras coisas. E ele é um setter padrão que te dá memória no começo do turno e te dá draw, que é necessário, porque, que nem eu falei, você não tem muitas fontes de buscar coisas. Por fim, última cartinha, a gente vai para Option, app Link, que é a outra search do deck, né? Então, se você tem um Digimon ou Tamer com appmon nas trades no seu campo, você pode ignorar os Colors Requirements. Play custo 3. Revela 3 cartas do seu deck, adiciona uma carta com appmon ou app driver para a sua mão. Lembrando que o app driver é o seu Tamer, tá? E tracha o resto. Então você coloca essa carta na Battle Area. No final do seu turno, delay, você pode linkar uma carta da sua mão com um Digimon sem pagar o custo. Então é basicamente um link gratuito aí que você tem. Whatever pra isso. Na verdade não é whatever, é bom pra caramba, mas o fato principal dela aqui é o fato de você ter mais uma carta pra você buscar, né? Só que eu não sei se só isso de busca é o suficiente. De qualquer forma, uma carta necessária vai ver 4 cópias pro deck e vai ajudar em você buscar essas peças pra você fazer o seu Jogress todo turno, todo nível, né? Você vai fazer Link, app Fusion, Link, level 4, app Fusion, level 5, Link, level 5, app Fusion, level 6. Esse é o objetivo principal aí, tá, pessoal? Se você fazer isso, cara, você vai ter uma eficiência de memória muito grande, entendeu? Link por 1, level 4. Link por 2, nível 5. Linkou nível 5, usou o Tamer, fez o efeito de when attacking, ou atacou antes de linkar, que seja. Na verdade, você vai ter um link, né? Por causa do próprio efeito do Goblemon. Mas você vai ter o link, você troca pelo link de nível 5 ali, passa o turno, devolve no 6, tá pronto pra receber o ataque e blocar o cara, por exemplo. Então assim, é legal, é maneiro, eu curti o deck. Eu não sei se vai ser meta, sendo sincero. Eu acho que eu gostaria que fosse meta, porque uma das coisas que eu não posso reclamar com relação a Digimon, e eu já joguei bastante card game, mas das mais antigas, né? Eu sou tiozão já. Então eu já joguei Yu-Gi-Oh!, já joguei Magic, já joguei Digimon, Pokémon, todas essas coisas aí. E eu gosto bastante da forma com que a Bandai, ela consegue nos trazer, toda vez, uma mecânicas diferentes, cara. Mecânica do Seven Great Demon Lords, mecânica do Royal Knight, mecânica do Doomsday, do... Qual que é o nome dele? Me ajuda, Vini. Não sei. De Magic? Tá mutado. Não tô te ouvindo. Ah, não, pera aí. Ô louco, bicho. Problemas técnicos. Pronto, passou, pode falar. De Magic? Doomsday? Não, é o do... preto, demôniozão, cria ficha, ele tem as options pra... o clock.
Digimon, meu amigo. Diaboromon. Diaboromon, obrigado. Quando a gente ficar velho, a gente vai esquecer o nome das coisas, gente, pelo amor de Deus. E vocês viram, é muita carta aqui atrás. Então, mecânica do Diaboromon. Todas essas mecânicas são mecânicas diferentes. São outras formas de jogar com o deck, são outras formas de você conseguir fazer o seu estilo de jogo. E basicamente isso aqui é mais um exemplo, né? Todo deck ele gira em torno de uma mecânica totalmente nova, que é a mecânica de link. Nenhuma carta tem herança, né? Então você tem que trabalhar em cima dos seus links para você chegar onde você quer. E é uma ideia legal, né? Eu acredito que o potencial dele está sendo bastante explorado, que nem eu falei, são 17 cartas que a gente tem junto da BT21. Não sei se vai ser meta. Eu acredito que ele precisa de mais suporte para chegar lá, mas eu acho que é um deck que dá para ficar de olho aí. Eu vou dar um 3.8. 3.8, tô sendo generoso, talvez não seja tudo isso. Talvez seja um deck bem brincado, pode acontecer. E entregue nada do que eu tô falando, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que é um deck para ficar de olho aí, porque quando você tem as peças na mão, igual qualquer outro deck aí, o deck de Imperial Dramon, cara, quando você tem as peças, velho, o bagulho decola, e decola legal. Então, eu acho que dá pra ter um vislumbre de algo bom agora e excelente no futuro, se a Bandai quiser, né? O que você acha, Vini? O deck, ele tem efeitos muito legais, ele consegue rampar muito fácil com pouca memória, né? Se você tem um setter, igual você falou, 3 de memória é suficiente pra você subir no seu boss monster. Só que não tem Searcher fora Option e o Hook. Então, se você não tiver as peças, esse deck vai brincar muito forte, porque os próprios Digimons não fazem muita coisa por eles mesmos, né? O único Digimon que faz alguma coisa por ele mesmo é a linha ali de Three Musketeers, né? A parte de Three Musketeers do deck. E você provavelmente não vai usar essa linha no deck de Apimon puro, né? Você provavelmente vai acabar usando porque não tem carta, mas as outras cartas são as que são voltadas para PP Fusion e tudo mais. Então, o deck depende muito do top int dele pra fazer alguma coisa, né? Com o Globemon é o único que tem Secret Attack mais 1 pra você tentar ser agressivo. Nem o Gaiamon tem. E o Charismon é o seu blocker, a única parte defensiva do deck. E você vai precisar dele pra tentar fazer com que o seu Gaiamon não morra. Então, ele tem algumas coisas ali que eu acho que pode... Tem um molho dele ali, né, que eu acho que pode ser legal. Se você tem mais de um raro no campo, você pode estar linkando no final do turno do cara e você sobe ali no seu Gaiamon e, sei lá, tipo, dá um disrupt completo no board do cara, né? Mas provavelmente esse deck vai sofrer por consistência, né? E ele ser multicolor não ajuda ele tanto. Talvez ele se encontre ali no meio termo. Muito provavelmente, quando tiver mais suporte e esse deck tiver provavelmente mais um Searcher, eu acho que ele vai ficar bem ok nessa questão de consistência. Mas agora eu acho difícil, né? Então, eu acho que fica ali na casa dos 3,5. Eu acho que fica ok. É uma justa pontuação pro deck. A única coisa que eu acho que ele me parece agora é como se fosse um Cross Heart, só que em vez de você dar save no bicho grandão, você vai estar dando play em cada bicho da linha evolutiva. É essa a impressão que esse deck passa. Mas talvez se o Gaiamon fosse uma carta mais, entre aspas, potente, eu teria mais fé nesse deck. Mas você ir do Globemon e ir pro Gaiamon e perder o Secret Attack mais 1 vai doer um pouco. Ele perde a agressividade que ele teria, né? E eu não sinto que esse deck vai ser um deck que você vai ter tantas chances de atacar o cara antes, né? Porque você não quer correr o risco de perder sua stack de Link pra ir no Gaiamon, porque nada seu tem Protect. Mas acho que é ok. Acho que é um deck justo. No começo agora dá pra brincar, dá pra ver um jogo, igual foi o próprio Three Musketeers na época que lançou a coleção dele, a Nest 7. Mas por enquanto
fica aí embaixo do radar. Eu me surpreenderia se fosse um deck assim, de cara muito, muito bom. Eu não acho que isso vai acontecer, mas ficaria surpreso se acontecesse. Tem algumas coisas ali pra fazer isso funcionar, principalmente com combos envolvendo o raro depois que o seu turno acaba, mas não vejo tanto assim. É isso, pessoal. Eu acho que nesse deck aí não tem muito mais o que falar. Mecânicas novas, né? A gente, eu falo todos nós que jogamos, eu, Vini, toda a galera do local e toda a galera pelo mundo vai ter que se acostumar com essas mecânicas novas, com como elas funcionam, como a gente vai counterar elas. Que nem eu falei, o molho do deck, né? O juice ali, é ele ser muito rápido na sua stack, subir muito rápido, fazer o seu nível 6 ali num turno com 3 de memória você faz. E o Tamer, né? 3 de memória, o Tamer é... 3 de memória, um Tamer, todas as cartas na mão e um sonho. É isso que você precisa, né? O que é muita coisa, pra ser sincero. Não é pouca coisa, não. Eu concordo. Mas é isso, né? Falamos agora do grupo de cartas do Appmon, do Gaiamon. É a Secret da Box. Torcer pra sair aí umas Secrets bonitonas, né? Eu, se tiver possibilidade, junto com as boxes que a gente abrir, quando vier, se vier deve vir, mas quando vier, não sabemos quando, devo montar ou ajuda alguém da local a montar pra vocês verem os videozinhos aí rodando, ou não, ou brincando e vocês dando risada. Mas é uma mecânica legal. A gente tem que tirar o chapéu, sendo forte, sendo fraco, e a Bandai trazendo novidade e outras formas de jogar pra gente. Beleza, então foi esse arquétipo. Vamos pro próximo. Vini, fala das cartinhas soltas aí pra gente. Vamos finalizar essa coleção e liberar essa galera. Ok. A gente vai ter mais ou menos umas 15 cartinhas soltas. Eu vou estar falando aqui agora da linha do Megidramon, que ela meio que ficou escondida nessa coleção. E ela meio que não se ajuda, né? Ela acho que fugiu bem da marca do deck. E daí eu vou estar falando do resto do suporte para alguns decks aí do pessoal do Digimon Liberator e 2 cartas específicas do deck de Hexamon que surgiu, além das box toppers que vai vir junto com a box. Vou começar falando por esse suporte de Megidramon e vou tentar dar um foco no que ele serve pro deck, né, de 1000 e no que ele serve pro deck hoje que a gente tem de Gallant, né, que é um deck forte, tá ainda topando locais e tem que tomar cuidado ainda, tem que ficar no radar. Então beleza, a gente começa aqui com o Guilmon, né? Não vou falar do Gigimon aqui, porque o Gigimon é claramente focado para Medusamon. Ele não vai servir para nenhum dos 2 decks. Então, o Guilmon, o que esse cara faz? Né? O on-play dele, tá achando uma carta com Guilmon, né? Guilmon, Gromon, Gallantmon ou Megidramon, da linha evolutiva ali dele. Você dá draw 2, né? Então, com o Inherit de On Deletion ganho de memória. O Inherit, ele lembra mais os decks de 1000, que você tá querendo deletar sua stack e ganhar memória. E o One Play, eu acho que é ok também. Você tá ajudando a trachar a sua mão para dar draw 2. É um efeito que a gente já vê que em vários outros decks tem. Pro deck de Gallant, talvez ele sirva alguma função. Hoje o deck de Gallant já tem os hooks bem definidos. Talvez você queira substituir ele 1 ou 2 cópias ali pelos hooks que menos impactam ali o deck de Gallant. Mas eu não sei se esse cara vai encontrar um espaço ali especificamente para esse deck. Mas enfim, se tem alguma carta nessa linha que tem alguma chance de entrar no deck de Gallant, provavelmente esse cara junto com o Tamer. Mas é um efeito bem genérico, nada muito o que falar. Próxima carta é o Gromon. Beleza, os custos de evolução são padrões, Digivolve 2 na linha e 3 por cor. On play when Digivolving, você deleta um Digimon com 4000 DP or less, se ele não deletou você tracha o top 2 do seu deck. Então aqui a gente claramente vê a diferença entre os 2 arquétipos. Essa carta aqui não entra no deck de Gallant, você com o deck de Gallant não quer ficar trachando o seu deck. Então essa carta é especificamente pro deck de 1000. Pro deck de 1000 eu acho que é ok. Você lida com possivelmente um Champion na parte do One Play e você está ajudando a dar 1000 no seu deck, construir ele o seu trash para fazer os seus combos ali no final do game. Inherit também de On Deletion ganho de memória, não tem muito o que falar, ajuda o deck, é bem memory heavy,
As cartas custam bastante memória, principalmente lá no final, na linha evolutiva com o Mig Drabon. Mas, ok. Próxima carta, a gente tem o Argromon. On play o End Evolving dele, você tracha o top 2 do seu deck, esse efeito vem primeiro agora. E daí ele ganha, esse Digimon ganha Raid Retaliation até o final do turno do seu oponente. E o em ataque, esse Digimon pode mover um Digimon com Mig Dramon, Caos Galantimon no nome na sua mão. E para cada 10 cartas em ambos os trashes dos jogadores, você reduz o Digivolution Cost desse efeito por 1. Eu não tenho certeza se essa carta é tão boa. Ela ajuda você a diminuir o custo de evolução no Mig Dramon, e os Mig Dramon são normalmente caros para evoluir, os bons. Só que o Raid Retaliation Lee eu não sei. Parece meio fora do lugar. Porque se você quiser combar esse efeito com o Mig Dramon já é um cara parrudo. O Retaliation não sei se vai ajudar. Não sei. E vocês vão ver que o efeito do Mig Dramon também não ajuda muito depois. Mas, enfim. On Deletion, trash o top security card do seu oponente. Isso aqui é bom. Mas, novamente, os decks de 1000 normalmente que você quer ganhar por deck over, não por ofensivo, né? Enfim, ganhar no ataque. Mas, eu acho que é ok. Eu acho que é ok pra linha evolutiva, mas não sei se vale muito a pena essa carta aqui, não. E daí temos o, entre aspas, boss, né? Seria o Mig Dramon, custa 5 para evoluir fora ali da linha, custa 4 na linha. Security Attack mais 1, End of Attack, delete todos os Digimons. Eu gosto muito desse efeito porque ele é bem simples, né? Delete todos os Digimons, ponto final. E daí On Deletion você pode jogar um Playcost 3 ou lower, Guilmon ou Growmon no nome, né? Digimon, do seu trash sem pagar o custo. E para cada 10 cartas que tem no trash de ambos os jogadores, você adiciona 2 pro Playcost dessa carta. Então, no pior dos casos, você vai estar jogando um Rookie. Se você tiver 10 cartas, você já vai estar jogando o seu Champion. O Wargromon custava 7, então é 3, 5, 7. Então, a cada 10 cartas, você vai estar evoluindo o nível de carta que você vai conseguir jogar desse efeito. Só que você só pode jogar uma dessas cartas. Então, novamente, você jogar o Guilmon, você vai estar aumentando as suas cartas na sua mão. Se você jogar o Growmon, você vai estar lidando com alguma coisa do campo do cara e ganhando ou trashando 2 cartas do seu deck. Mas enfim, por si só, esse Mig Dramon não sinto que faz muita coisa. Eu prefiro os outros Mig Dramons, onde ele força você a trashar, dá 1000 mais o seu deck, né? Os outros, tipo, dava 1000 em 5 cartas no seu deck, do deck do cara. Esse aqui é mais orientado pra parte agressiva do deck. E eu não sei se é esse o intuito do deck de 1000, né? Enfim, não sei. Essas cartas, eu gostei que a Bandai tentou fazer alguma coisa diferente, tentou dar uma parte agro pro deck, mas eu não sinto que esse é o intuito do deck, né? E uma das fortes do deck de 1000 era você conseguir jogar com o Ruin Mode no final do turno. E esse cara se deleta no final do ataque. Então você não vai conseguir evoluir no Ruin Mode. Beleza que o Ruin Mode faz isso, mas tipo, é um Ruin Mode, cara. Ele vai fazer isso e vai dar uma Blanket de 5000 quando ele morrer. Esse cara não faz isso, ele deleta todos os Digimons. Ele não vai conseguir deletar um Magna X. Tadinho dele. Enfim. Eu acho que para um deck puro de 1000, ele não entra. Eu acho que ainda continua com os outros Mig Dramon. Mas eu não sei se essa linha evolutiva vai ter alguma coisa ali pra ela no final das contas. Então, bora pra próxima carta. A próxima carta é o Takato. Esse aqui é um SR, novamente. E esse cara aqui é a estrela do deck. Por quê? Start of your main phase, você vai ganhar 1 de memória se o seu oponente tiver um Digimon. E todos os turnos, se qualquer Digimon seu é jogado ou digivolve, suspendendo esse timer até o final do turno do seu oponente, um dos Digimons da linha ali de Guilmon, Gallant, Mig Dramon ganha blocker, né? Ou tem o Hero Trait. E se tem 10 ou mais cartas no trash de ambos os jogadores, ele ganha 2000 de DP. Por que essa carta é boa? Essa carta, ela custa 3, ele é um Takato, custa 3, isso é muito bom. O deck, antigamente, os Takatos de custo 3 eram de Biomerge,
era um do Blitz, que deletava e ganhava memória. Esse cara aqui é bom. E esse cara aqui, ele dá o que o deck sempre precisava e usava um Gallant para cobrir essa necessidade, que é a parte do blocker. Então, eu acho que esse cara vira o segundo staple de Tamer do deck. Você não precisa mais usar aquele Gallant, você pode utilizar outros Gallants pro deck, principalmente o da BT12, que consegue deletar mais coisas e trashar o topo da Security. Ele é um pouco mais agressivo que o da BT17, mas não sei se ele vai substituir por completo. Mas o fato de que se você conseguir utilizar isso no turno do cara, significa que se por algum acaso sua stack, se o cara conseguir eliminar sua stack que tem o Gromon X que você evoluiu, o Gromon X vai jogar um Guilmon e você pode suspender aquele Guilmon, agora é blocker. Você pode atrapalhar o turno do cara por conta disso. E não vai ser um Hulk que vai conseguir passar do Guilmon, ele vai ter talvez ali 3.000 de DP. Então esse cara aqui é muito bom. Muito provavelmente você vai ver 2 ou 3 cópias dele entrando ali nos decks de Gallant, e você vai ver um top int de Gallant mais diferente. Toda esse deck agora ter blocker sem precisar depender do BT17 é muito bom, e eu acho que essa é a estrela do deck. Não pelo deck, não pelo deck de Megidra, mas sim pelo deck de Gallant. E daí, vamos ter, se não me engano, a última carta, que é a Option. Deixa eu puxar a Option aqui, que ela me fugiu. Um momento, tá aqui. Uma Option custo 2, draw 1 e trash 1. Beleza? Se você tem um Takato, você ignora os requisitos de cor. E daí você coloca essa card na Battle Area com o Delay. Né? Esse delay proca quando efeitos deletam um Digimon, um dos seus Digimons com Guilmon ou Gromon pode devolver uma carta com Gromon no nome, Gallant ou Megidramon, sem pagar o custo. Não vejo sendo tanto utilizado no deck de Gallant novamente. É muito difícil achar espaço para options naquele deck, mas eu vejo como ela pode ser usada. Mais pro deck de Megidra e sei lá. Também não vejo tanto essa carta sendo jogada lá. Eu acho que espaço para option você vai querer jogar mais os seus Searchers, Memory Boost para ganhar efeito no final do turno. Enfim, uma cartinha legal. Vai ver mais play em decks focados para Megidra e Caos Galante do que dos outros dois arquétipos hoje que dominam, que é o de Deck Over e o de Gallant. Então, são essas as cartinhas aí de Guilmon. Eu acho que a estrela ali desse combo é o Takato, e em segundo é o Hulk, porque eles hoje conseguem ser utilizados no deck de Gallant, que é o deck mais forte hoje que está aparecendo. Pro deck de 1000, hoje, não sei se essas cartas são efetivas, e talvez para um deck Rogue aí de Megidra elas podem ter algum uso ou não, mas não me parece tão forte, parece um deck bem meme focado nele. Eu não usaria nem ranquear esse deck agora, justamente por conta disso. Eu não sei nem se ele tem forma para montar um deck. Então, é isso. Eu acho que só pelo Takato já é o suficiente. É um bom buff para os decks de Gallant. Quer comentar alguma coisa, Robson? Eu acho que as cartas de Megidra, que você falou, eles são uma baguncinha, né? Eles perdem um pouco do intuito do Megidramon original, né? Que é a parte de 1000 ali. E ele tenta ser um 1000 agro com deleção, né? Então o Milar para você, ele não vai ter o efeito igual aos outros, para você fazer o win condition pro seu lado, e sim para você ganhar algumas vantagens de redução de custo e evolução. Eu não boto muita fé também não, tá, Vini? Isso aqui eu acho que Bandai não tava cozinhando aqui. Deixa. É porque ela já cozinhou, né? O que ela tinha que cozinhar de Galante, ela já cozinhou. Isso aqui é pra galera que quer tentar fazer uma baguncinha diferente. Mas. Exato. Não sei se vai pra frente, não. Galera, testa aí, tá? Avisa nós. Fala que ficou bom e a gente é maluco. Exato. Mas é só isso mesmo. Então, beleza. Tendo encerrado todas essas partes de arquétipo, então, da BT21, a gente chega para as cartas extras, né? A gente tem aqui 5 cartas ainda que sobraram, que vai tunar alguns decks de Liberator e o deck de Hexamon. Vou falar dos hooks, então, de Liberator.
Todos eles têm o mesmo efeito, que é que no seu turno, se esse Digimon vai desenvolver uma carta com os específicos traits daquele deck, ele reduz o custo em 1, né? Então, a gente já tinha visto isso com os decks de Zefag, deck da Cinderela, então esses outros decks ganharam esse Hook aí pra eles. O Inherit deles também vão ser mais focados no que o arquétipo deles fazem, então o Sangomon, né, nível 3 pro deck de aquático, o Inherit dele, no final do ataque ele ganha 1 de memória. No deck de Pirâmide, né, o Sunariza, se ele é trachado, você pode deletar um Digimon com play cost ou less, né? E pro deck de Ghost, se ele é deletado, ele ganha 1 de memória. Eu sinto que dos decks que mais vão aproveitar essas cartas, provavelmente é o deck de Ghost, porque ele ele recém ganhou forma nessa última coleção e ele tava faltando o Ghostmon nele, ele só tinha um Ghostmon, tava, né, tentando usar o Kingdomon ali pra servir. E esse Inherit de ganhar 1 de memória é bom pro deck, porque o deck gosta de se matar bastante. E o Sunariza também ajuda bastante o deck, porque esse Inherit dele aí é ótimo pra você ficar lidando com Floodgate chata que tenta impedir você fazer alguma coisa durante a partida. O Sankomon, infelizmente, esse End of Attack aí ganhou de memória. Não sei, ele me parece um Inherit menos efetivo. Mas, enfim, cartas que valem pro deck de Liberator. Acho que todas elas são válidas, todas elas vão ver pelo menos uma quantidade de play aí em cada deck. Nada muito o que falar. A menos que você ache que alguma dessas cartas claramente se desponta uma além da outra. O que você acha? Cara, que nem você falou, eu acho que a carta que mais se vale das três aqui é o Ghostmon, né? Ela realmente era um slot que estava aberto pro deck de Necromon, então ela realmente precisava de algo do gênero para ajudar a funcionar melhor e tampar esse buraco que hoje estava sendo ocupado por cartas não tão eficientes. O deck ele se mata muito, né? O execute dele é para isso mesmo. E você ganhar memória no processo vai ajudar o deck a fazer o que ele faz de melhor. Então essa carta de longe é a melhor carta das três. O deck de Pirâmide Mon também vai ter esse espaço, né? Você vai perder um pouco as outras cartas que a gente tinha, que eram qual que é a pedrinha? Eu sempre esqueço o nome dela. Gotsumon? Gotsumon. Tinha o Gotsumon e o Gotsumon X Antibody que normalmente eram utilizados. E elas são boas porque você desenvolver no X Antibody não tem custo. E você tem mais uma peça para stack que você está tentando fazer do Pirâmide Mon. Só que o fato de você desenvolver por custo -1, e a gente tem algumas cartas níveis 4 que não são do arquétipo, que já são custo 1, então você poder subir para o nível 0 aí, para o tapa-buraco que normalmente a galera tá usando, é excelente, né? Você vai chegar no Pirâmide Mon mais rápido e chegar no Pirâmide Mon no nível 5, que tem o Fragment 3, é muito importante, porque é o que faz você manter a sua stack viva e protegida. Então são cartas legais, principalmente essas duas, para que o deck tenha um pouco mais de gingado aí, com uma outra pecinha mais importante para focar no que ele faz de melhor, né? Essas cartinhas são legais, infelizmente pro deck azul é só mais um. Não é nada excepcional, mas não tinha nada muito bom para colocar no lugar mesmo. Na verdade é difícil, porque deck azul todos os hooks são bons, né? Hook com evade, hook com não pode suspender, hook que não deixa deletar, então tem é difícil. Tem no Inherit, já é roubado. Exato, caramba. Né? Então é um spot difícil de brigar, entendeu? Enquanto o Ghostmon e o deck de Pyramid tinha esse buraco ali disponível, né? Era só ele chegar e já cair pro spotlight do deck. O deck azul é mais difícil, né? Talvez encaixe ali, não sei se essa parte de evolução é tão importante assim, mas dá pra ver jogo, talvez no Sidramon, se você quiser também, porque o Sidramon ele precisa de cartas com Cia, né? Sea Animal ou Aquatic, ela é uma carta aquática, o Metal Sidramon tem menos cartas com Aquatic. Hoje em dia, talvez dar uma entrada ali no meio ali para tentar fazer uma brincada, mas essas duas que eu falei, tanto pro Pirâmide quanto pro Necromon, são as cerejas do bolo aí pros decks, vão ser muito bem-vindas. Beleza. Daí, para finalizar, a gente tem duas cartas voltadas para Hexamon, né? Hexamon conseguiu infiltrar duas cartas aqui na coleção para dar suporte para ele, que é o Dracomon X Antibody, o Hulk. Esse cara aqui
excelente pro deck, né? Ele tem um efeito tanto no Start of Main Phase e o End Evolve. Então, se você colocou ele na Breeding, você não vai perder a efetividade dele, o que é excelente. E o que ele faz? Ele pode evoluir no Core Dramon da sua mão sem pagar o custo. E o Inherit dele, né, End of Return, ele tem o DNA ali em alguma coisa, né, no último na mão. Então isso aqui, eu sinto que é tipo um tier de X Antibody perfeito. Eu espero ver mais cartas X Antibody que tem esse efeito, onde você não perde o valor dela evoluindo na Breeding. E você tem que guardar ela para evoluir quando você move para Battle Area. Então, eu sinto que essa carta aqui é realmente muito boa. Pro deck de Hexamon é excelente. Eu sinto que era um deck que... Eu não vou falar que ele sofria de problemas de consistência, eu acho que ele já tinha passado desse nível. Só que esse deck aumenta ainda mais o potencial de ele conseguir plays mais cedo, né? Você de evoluir de graça é muito bom, principalmente no começo do turno, onde o seu oponente está te passando com 2 de memória, às vezes 1. Então ele tem uma possibilidade de roubar você mais cedo, com aqueles Lair Dramon muito chato. Enfim, e também é um deck que você evolui por DNA com os nível 5 novos, né, para você chegar no seu Hexamon. Então você precisa de, sei lá, nível 6 ou nível 5, isso é excelente, isso é muito, muito bom. E temos o nosso Hexamon X Antibody. Novamente, suporte, você já vai ter o seu Hexamon estúpido, o Hexamon Ace, que tem 4 keywords. Esse aqui perde uma keyword, coitado, mas ele ganha um efeito excelente, que é o efeito de deleção de Tamer, né? O seu End Evolve, ele vai suspender todos os Digimons e Tamers do seu oponente, e ele escolhe quem ele vai querer deletar, né? Ou um Digimon ou um Tamer suspendido. Efeito de deleção de Tamer é muito escasso nesse jogo, né? Eu acho que hoje um dos motivos de Levia existir ainda no meta é o fato dele conseguir deletar Tamer. Então isso aqui cair pro deck de Hexamon é perfeito. E olha que a gente pensava que era uma coisa exclusiva para os decks roxos e pretos. Toma lá, não tem nenhum roxo, nenhum preto nessa carta. Então, foda. Essa carta é bem beneficiada, né? Então, o alternate dela, se esse Digimon fica suspendido, ele dá unsuspend. Você não precisa do Hexamon embaixo dela. Então, isso é perfeito. Você ganha uma suspend de graça. Se ele tem um Hexamon X Antibody embaixo dela, você tracha o top security do seu oponente, uma vez por turno. Então, isso é perfeito. Se você tá atacando, show, você conseguiu um cheque a mais no seu oponente. Se você tá defendendo, do nada ele perde uma vida, porque sim. Por causa dessa carta. E você pode defender mais uma vez. Então, eu sinto que essa carta é muito boa. Se por algum motivo o seu oponente tentar se livrar dela, ela tem evade. O evade vai fazer ela virar. E se ela virar, ela vai desvirar. Se você fizer isso com a Hexamon embaixo dela, bom, o seu oponente perdeu uma security card do nada. Então, ela complementa o deck de Hexamon muito, muito bem. Possivelmente essa carta vai ver 2 copies aí jogando no deck, com toda certeza. Era um deck que ele tava fugindo dos radares aí do pessoal na última coleção. Sofria um pouco com consistência, difícil de chegar nas plays, mas ele tem hoje já nível 6 muito forte. O Slayer Dramon, o efeito de taunt dele já é estúpido, você fazer chegar no Hexamon Ace. Então, essa carta aqui faz esse deck possivelmente competir no espaço de meta ali dele por si só. Então, acho que com esses novos suportes, são 2 cartas só, mas são 2 cartas que possivelmente vão ver de 3 cópias no mínimo no respectivo deck deles. Então, muito forte esse suporte de Hexamon aí, valeu bastante a pena. Isso aí. 2 cartas, né, pessoal? Coisa pouca, não tem o que falar do nosso Dracomon. Essa carta é maravilhosa, ajuda muito o deck, porque você consegue desenvolver muito rápido, né? O Hexamon X Antibody é uma carta legal. Eu só fiquei triste porque ela perdeu uma keyword. Eu não sei o que a Bandai tem, cara. A mesma coisa aconteceu com o Barbamon, velho. Os caras tiram a keyword do cara, velho. Tira. E ele não tem mais hide, coitado dele. Então, bicho, é difícil. E sei lá, cara, eu acho que essa carta, ela... Não sei, né? Eu acho que seria muito forte, talvez. Colocar ali o DNA de Evolve nela direto. Não sei, poderia ter. Sei. Talvez. Bom, eu espero que ele seja forte o suficiente para não depender disso. Enfim. É uma carta legal, né? Eu acho que nem o Vini falou, no passado, a deleção de Tamer era uma coisa muito rara.
e foi aumentando com o passar do tempo, né? A gente tinha só lá o Black Wargreymon que fazia isso, tinha o Lucemon Chaos Mode que fazia isso, eram poucas cartas. Hoje em dia já é mais comum a gente ter esse processo aí, mas é sempre bem-vindo, né? É uma cor que não tem tanta recorrência desses efeitos, normalmente, que nem o Vini falou, é roxo ou preto, e agora a gente tá vendo uma carta que não é nem roxo nem preto, e ajuda o deck, né? Uma forma de controlar certos arquétipos de deck aí que ainda tem certa relevância, Purple Hybrid, Red Hybrid, agora que tem os suportes. Então, qualquer auxílio, qualquer Ex-Antibody ajuda aí. É que nem o Vini falou, com certeza o Dracomon Ex-Antibody vai ter 4 cópias, sem choro. Agora o Hexamon, 1, 2 cópias ali, eu acho que não passa disso não. Mas qualquer suporte é bem-vindo, né? Melhor do que tá esquecido. E é que nem o Vini falou, é um deck meio escondido, principalmente aqui no Brasil, porque as coleções que davam destaque nele previamente a essa nova coleção da 2.5 era a X4 e a X2, e essas coleções a gente caviar, cara. Só ouviu falar, nunca viu, nem comeu. Só ouviu falar dessas cartas aí. Quem tem, pegou de fora, trouxe pra cá e, sei lá, é muito difícil. É um deck que eu queria ver em jogo, queria jogar, mas só no simulador mesmo, porque aqui no Brasil você não acha. Então, beleza. Isso conclui a nossa BT21, mas temos as box toppers que vai vir nessa carta. Nessa box. Essas box toppers variam entre 6 cartas que a gente vai estar discutindo aqui agora. Uma delas a gente discutiu lá na nossa primeira parte, que era de Red Hybrid, que era o Emperor Greymon, mas hoje a gente vai citar aqui elas de novo. Algumas dessas cartas são muito boas, algumas dessas cartas são ruins, não tem nem o que falar, não tenho palavra para defender. Então vamos começar pela numeração, vamos ir em ordem crescente delas aqui. A primeira é o Sr. Wargreymon. Esse Wargreymon é voltado para o deck de Adventure, só que... coitado desse Wargreymon. Vamos lá. Primeiro que ele já desenvolve em 4 em qualquer nível 5, já tá errado aí. Ele só vai desenvolver em 3 por... que tem Metal Greymon, do Inherit, né, do pessoal de Adventure. E tem Security Attack mais 1 e Blocker. Beleza. O Digivolve você deleta um Digimon com o tanto de DP dele ou menor. E ao turns ele ganha mais 1000 de DP para cada cor que os seus Digimons ou seus Tamers têm, né? Até achei estranho o jeito que essa frase tá escrita na carta, ela parece errada. Mas enfim, ela parece um Wargreymon bem vanilla, né? É um Wargreymon com Security Attack mais 1, com Blocker, ele vai deletar alguma coisa quando ele entrar e é isso. Ele não tem mais nada. Ah, beleza, ele vai ter bastante DP porque você provavelmente vai ter bastante cores no seu deck de Adventure. DP nunca foi um problema para os nossos Wargreymons, né? O da PT12, toda vez que ele entrava o Digivolve, ele já ganhava 13.000. Então, essa cartinha é mais bonita do que ela é útil. Então, sinto muito, Wargreymon. É isso aí. É só mais um. É só mais um. Próxima carta nós temos o Gaiomon, né? Ele não tem redução de evolução por linha, então esse cara vai custar um belo 5 de Digivolve em qualquer nível 5. Ele tem Reboot Blocker, quando ele Digivolve você dá um Taunt no Digimon do cara e daí ele ataca, né? E alters uma vez por turno. Se os alvos de ataque mudam, você tracha o top Security Card do seu oponente. Essa carta é esquisita porque ela não tem um jeito de mudar o alvo dela por si só. Talvez se ela tivesse raid ela seria melhor, porque você vai estar raidando um Digimon, você vai estar trashando uma security do cara, e daí volta pro seu turno, você deu taunt no outro bicho, vai mudar o ataque, vai ser trashar outra security, mas enfim, não é boa. Não acho que isso aqui não é uma carta legal. O raid, igual eu falei, seria uma boa se tivesse o raid para procar o efeito alterns. Você dando raid em alguma coisa, você pode até tirar o seu efeito de Digivolve que você deu taunt de algum Digimon. Então, ela é meio que uma carta contraditória. É uma carta bem mais defensiva do que ela é ofensiva. E ela não tem o Security Attack mais 1 que o antigo tem. Enfim, não sei. Acho que sim, faltou molho nessa carta aqui. Talvez ela veja play, mas não sei, não botei muita fé não. Também não entendi o objetivo dela. Ela perdeu o efeito que o outro tinha, né? De desenvolver de Black Wargreymon por custo reduzido. Ele é quase um Ex-Antibody pro Black Wargreymon, só que dessa vez ele não é.
Cara, 5 é um custo muito alto. É muito alto, cara. Muito alto. Se ela fosse custo 4, 3, 4, beleza. Ou se ela desenvolvesse de um Black War Greymon, beleza. Mas não, ela perdeu esses efeitos que normalmente ela tinha. Às vezes um deck de Gaiamon direto, não sei, já existiu lendas desse deck aí, nunca vi rodar. Normalmente a gente rodava Gaiamon no Black War Greymon pelo fato dele ter as duas cores, de Devolve e Blitz pra você bater, Reboot Blocker. Cara, não sei. Tipo, perder a mão, muito caro pra desenvolver. Ela tem Ex-Antibody ali nas trades, mas só. Ela conta como um Greymon, mas... Não sei, cara. Entendeu? Não sei onde isso aí encaixaria de forma eficiente. Sei lá, pro deck de Jogress Omnimon Ace, pra você, sei lá, fazer um taunt, deixar o cara bater e fazer Ace porque ela tem Greymon no nome. Pois é, possivelmente esse é o maior uso dela, pra falar bem a verdade. Maior uso dela, tá ligado? Porque você força o cara a atacar, você monta a sua board, devolve por 5, que é caríssimo. Ou você devolve de graça se você usa o... Porque ela tem Greymon no nome, né? Não sei se... mas tem que ser War Greymon, exato, né? Não sei se dá. Não dá, o Agumon só evolui se for War Greymon. Então nem isso ela serve. Cara, entendeu? Eu não sei que a Bandai quis aqui. Passa pra próxima, pelo amor de Deus. Às vezes o foil na carta, quando vir na box Topper, é bonito. Beleza. A próxima... Exato. Próxima que a gente tem é um Dorugoramon novo. Custa 4 pra evoluir, 3 quando é do arquétipo. Ok, acho que é a mesma coisa com o antigo Dorugoramon. Ele tem Collision e Security Attack mais 1. Collision é padrão do Dorugora T, e o Security Attack mais 1 é muito bem-vindo. Né? Só que qual que é o problema dessa carta? É o End Involving dela. Ele ganha mais 3 de DP até o final do turno do seu oponente. Esse é o único efeito dela. O segundo efeito dela vai procar se você tiver um Kosuke nas sources dele. Todos os seus Digimons com o trait de SOC vão dar Unsuspend. Beleza, isso é um efeito muito bom. Se você tiver mais coisas no seu campo, né, possivelmente blockers, você consegue ativar os blockers de volta. Só que ele tem o maior problema de depender de Kosuke. E hoje no jogo a gente só tem 4 Kosukes. O deck de Dorugora, ele via mais sucesso quando ele usava a engine de Purple, de Lugamon, com o senhor... Esqueci o nome dele. O Eiji. E essa carta não comba nada com aquele Eiji. Então, ele depende do Kosuke para ele ser bom. Então, essa carta aqui, se um dia eles lançarem um Kosuke novo, né, de custo 3, que compete com o Eiji, ela vai ser muito boa, né? Mas hoje ela não é boa porque não tem mais Kosukes. E eu não acho que o deck de Kosuke o top end com o Kosuke é bom o suficiente. Então, ele é um cara ok. Ele não vai substituir por completo o Dorugora que a gente tem, porque aquele Dorugora é muito, muito forte. Você lida com Tamers do seu oponente e lida com qualquer outro Digimon unsuspenso. É isso. Acho que é uma cartinha ok. Quando vier futuro suporte para a linha de Kosuke, ela vai ser muito boa. Hoje ela não é tão boa, não substitui o antigo. Próxima, já falou tudo. Exato. Emperor Greymon, né? Novamente só vou citar aqui, passar bem por cima dele. O Robson pode complementar um pouquinho. Mas enfim, te evolui em cima de um Takuya, com 5 cartas híbridas embaixo dele por um custo de 4. Ele é blocker, né? Você vai deletar um Digimon que tem o mesmo DP dele, mesma coisa do War Greymon. Nossa, que efeito, hein? Ele ganha mais 1 de DP pra cada cor dele, meu Deus, é o mesmo efeito. A única diferença é que esse cara não tem o Security Attack mais 1. E no final do turno ele dá Unsuspend. Beleza, é um reboot que proca no seu turno ao invés do turno do oponente. É mais pra funcionar com o Tamer do Takuya Koji do que qualquer outra coisa. Então É isso, gente. A gente já tinha falado dela, é mais pro deck de Suzano, Tamers, né? Suzano, e é pra isso, porque lá só tinha um mesmo, e agora tem outro. Valeu, Bandai. Próximo. Cartinha legal. Próxima é o Sr. Gallantmon. Ele evolui em 4 de cartas padrões, evolui em 3 da linha evolutiva com Argromon. Ele tem o efeito de que se essa carta for ser jogada, se tiver um Digimon de 13.000 ou mais de DP no campo, você pode reduzir o custo dela por 2 para cada 5 cartas em ambos os trashes dos jogadores. Comparando com o da BT13, a única diferença aqui é
a condição. Aquele cara lá que se você não tivesse Digimons, você podia jogar ele com custo reduzido. Esse cara aqui é se tiver um Digimon de 13 mil ou mais. Ele tem Rush Blocker, aquele cara lá só tinha Rush. Então, Power Clipado, hahaha, e olha que você era Secret. On Play When Evolving, você deleta um Digimon de 13 mil ou mais. E se esse efeito não deletou, recobre mais um. Então, essa carta com 100% de certeza eu sinto que é um Power Creep naquela Secret do Gallant. E isso é um terrível problema, porque isso aqui é um buff pra Royal Knights. Não! Enfim, eu gosto muito que o efeito de você conseguir jogar essa carta por custo reduzido comba também com o próprio efeito dela, porque o último Gallant ele tinha um range de deleção extremamente ruim. Você deletava 8 mil ou menos ou 11 mil ou mais. Então, se você precisava deletar um nível 6 do cara, que é entre 10 a 12 mil, você dava miss completo nele. E isso era horrível. Você só deletava nível 5 ou menos, ou você só deletava um nível 7 ou mais. E normalmente as pessoas encerram o board deles com um nível 6. Eles estão guardando provavelmente o nível 7 pro Ace. Então, não era boa o efeito daquela carta. Esse efeito aqui é melhor. Se o cara tiver algum bicho no campo que seja uma ameaça, ele vai conseguir deletar essa ameaça. E se não tiver, por qualquer outro motivo, você dá recobre mais um. Você pode até jogar essa carta, se ele tiver ameaça, você vai procar aquele efeito de deleção. E se ele não for deletar, você não vai dar recobre mais um normal, tranquilo. Então você vai forçar o efeito de deleção, provavelmente que é um monstro per turn do cara. Você vai dar recobre mais um. Ele tem rush, ele tem blocker. Ele é bem chato. Essa carta aqui é uma das promos que vai ser útil. Provavelmente vai ser mais utilizada no deck de Royal Knights do que no deck de Gallant. Mas ela é útil. Ela é muito boa. Sinto que essa carta vai ver play. Pode ver play no deck de Gallant. Não acho que vai ver play, mas no deck de Royal Knights ela é infelizmente um ótimo buff. Uma ótima carta, né? Um ótimo buff para um deck que já é top 1. Então, complicado, Bandai. Cartona, né? Bichão, Galante boladão, power creepado mesmo. O fato de você ter um Digimon com 13 mil mais de DP não é no oponente, é você o oponente. Então você vai reduzir o custo, né? 5 total cards aí, both players trash, então você pode reduzir bastante dependendo do nível do ponto do jogo que você tá. E é uma carta pra fechar jogo, cara. Ou se você estiver atrás pra recuperar jogo, ou se você estiver na frente, você fecha o jogo, dependendo do tanto de carta que tiver na trash e dependendo do que você tá enfrentando. Cara, é cartona, bicho. Cartona. Essa daqui é a melhor promo de todas. Eu também acho de que longe, assim. Dessas promos é a melhor. Só uma correção. Isso. Só uma correção, o Gallant da 83 deletava de 6 mil ou menos, não 8 mil. Então ela é pior do que a gente imaginava, porque ela às vezes não deleta nível 5. Então é complicado. É isso, pessoal. Cartona, torce aí pra que se alguém abrir a box, saia ela, porque ela vai ver jogo. Até mesmo esse fato de dela ser uma carta de redução de custo por trash, cara, é uma carta que você pode ter tech aí no meio do seu deck e alegria, entendeu? Exato. Ela é tipo um medieval Galantbon diferente. Mas funciona. Ela serve... Então é uma carta legal. Exato, ela serve como uma ótima parede. Você vai jogar ela, pode jogar ela com um custo muito baixo. Ela é blocker, ela recobra mais um. Muito boa. Então, a gente vai pra última promo, que é uma nova Mastermon. Legal, yay! Bora lá. O End Evolve recobre mais um. Esse efeito é muito bom porque ele não tá atrelado a DNA. Então, beleza? Você começou o jogo, começou o DNA, você já vai dar recobre mais um. E se você fizer um DNA, você colocando algum outro Digimon ou Tamer no top ou bottom do stack de Security do jogador, você tracha o top da Security do seu oponente. Então isso é perfeito, isso é uma deleção assim, entre aspas, sem target, né? Vamos falar assim. E porque ela interage especificamente com sair da Battle Area, tem Digimons que não podem tomar bounce, não pode tomar delete. Essa Mastermon, ela contorna esses efeitos, então esse efeito de delete é muito bom, lembra a Quantum Mon. E novamente eu falei de efeitos de deleção de Tamer ser mais problemáticos, tá aí, mais uma carta com efeito para deletar Tamer. Então essa carta é
muito boa. Até se você tá na frente, você pode, por exemplo, você pode colocar o seu Tamer no topo da sua Security e trashar o topo da Security do seu oponente. Então, às vezes você foi lá, usou o efeito da sua Mirei, por exemplo, você coloca a sua Mirei lá no topo, beleza, você ganhou uma proteção nova, se o cara quiser interagir com você, vai ter uma barreira a mais, ela bateu, a Mirei tá de volta no campo. E o End Evolve em ataque uma vez por turno. Trashando o topo da sua Security, você pode jogar um Purple Yellow Digimon Card com 6.000 ou menos na sua mão ou do trash sem pagar o custo. Eu acho isso ok. Muito provavelmente quando você vai fazer o DNA, as novas cartas dão Alliance pra ela. Isso garante com que ela vai ter um corpo pra Alliance pra jogar. Ou você garante com que tenha um efeito pra colocar o Scapegoat, né? As novas cartas também tem o Scapegoat. Se ela for deletada, você deleta alguma outra coisa. Então esse efeito comba muito bem com a ideia de ter uma Mastermon em campo. E no pior dos casos, você acabou de setar algum Digimon para você fazer o Blast DNA no turno do cara. Então, essa é uma Mastermon bem completa. Eu acho que ela provavelmente vê jogo no lugar da outra Mastermon que a gente tinha, não a Ace. E eu acho que é uma carta muito forte. Infelizmente o deck não é tão bom, mas eu acho que é uma carta forte, sim, pro arquétipo no geral. Considerando que a gente vai receber mais suporte dos Digimons de Cyber Sleuth, talvez tenha coisa a mais pra Mastermon. É uma boa carta pra se ter e pra guardar se você gosta de decks de wife. Mas se não, você pode extorquir o seu amiguinho que gosta de juntar cartinhas de Mastermon com essa promo aqui. Eu acho essa promo boa pro deck. Mesmo que o deck não seja bom. Tô olhando pra você, Robson. Parem, Vinícius. Ai, galera, Mastermon, vamos lá. Eu tenho esse deck, velho. Esse deck aí é minha tristeza, tá, pessoal? Começo de muitos jogadores de Digimon, em alguns anos atrás, foi com esse deck. Horrível, deck horrível. Deck horrível. Não funciona, cara, isso tudo é caro nele. Tamer Secret, cara. Primeiro Tamer Secret, meu Deus do céu. Tá. É que nem o Vini falou, ela vai substituir a Mastermon da ST. Ela tem efeitos similares, tá? Ela não substitui a Ace, é necessário. A Ace continua sendo uma Mastermon muito boa pro deck. O efeito dela de desenvolver... O custo 5 tá caro, cara. Eu acho que um custo 4 ia ser melhor, apesar que seu objetivo é sempre fazer um DNA, né? Só que o fato de você poder ter o efeito de recovery sem DNA e ter o End Evolving também nesse processo é bom, porque você acaba setando alguma coisa da trash que você já perdeu. Mesmo não fazendo um DNA, eu só queria que o custo fosse um pouquinho menor. O efeito de você colocar o Tamer na Security é bom. Normalmente as outras Mastermon não colocam Tamer, ela só coloca Digimon. Então é um jeito de você trabalhar contra alguns decks de forma eficiente. Ainda mais porque você coloca, se você colocar no topo você já vai trashar. Então isso é muito bom no deck, ajuda. Eu espero que eles estejam com esse efeito de trashar o topo da sua Security Card para dar play de alguma coisa, pensando já em alguma Mastermon ou alguma outra carta que faz esse efeito. Hoje em dia a gente tem o deck de Trash, que tem a Gatomon, que quando ela é trashada ela entra em campo. Ela não entra no deck de Mastermon, infelizmente. Mas seria legal a gente ter alguma Angel Woman ou alguma Lady Dev que tem esse efeito. Quando ela é trashada do topo da sua segurança, ela entra em play. Então você consegue colocar 2 bodies, por exemplo. Não sei se a Bandai tá pensando em algo assim, mas eu acho que é necessário pro deck, principalmente porque são cores extremamente distintas, né? Ela mexe tanto com o trash, tanto com a vida. Amarelo e roxo. Então, assim, infelizmente a Mastermon hoje ela só vai ver jogo com a base do Patamon amarelo, porque ela é muito dependente de memória. E, cara, os caras não deram um Tamer Setter pra esse deck. Eu fiquei puto, né? A gente tem aí Tamer igual... Ai, cara, toda vez que eu lembro disso aí eu fico triste. A gente tem, por exemplo, pro deck de Imperial, a gente tem um Tamer que faz tudo e é raro. Ele dá play de Digimon, ele ganha memória, ganha memória, tarará, milhões de coisas, e a gente tem uma Mirei Secret que não faz quase nada. Pra você jogar o seu outro nível 5, você tem que ter só uma stack. Pra você conseguir fazer as plays, é muito setup, cara. A Angel Woman e a Lady Devil só poder jogar uma Tamer, não ser o efeito de menos de um. Porque você precisa das 2 Mirei pro combo funcionar todo turno. E você só pode jogar uma de graça.
E sei lá, cara, eu tenho muitas dores com esse deck, eu ainda tenho ele aqui, tá guardado, né? Foi o primeiro deck que eu montei, caríssimo. Eu gastei milhões nessa deck e ele não funciona. E é isso, é uma carta legal, ajuda o deck. Vai deixar o deck baludo? Não vai, cara. O deck vai continuar medíocre do jeito que tá, até sair um suporte, algumas cartas que vão... Para de rir! Para de rir, Vinícius! Desculpa, mas é verdade. O deck é isso, cara. Ele é muito caro, ele tem a proposta dele, mas a proposta dele não é eficiente, não é rápido, é caro, tanto para comprar as cartas quanto pro deck rodar. Então ele é muito caro para funcionar. Tudo depende muito de você comprar coisa, 2 cores, você não tem search eficiente. Search é nível 4, Gatomon caríssimo. Né, você tem que dar play por 5 nessa carta, é idiota esse rolê. Você devolve pra Gatomon, você não tem efeito. Não tem efeito. Devolve da Gatomon da ST, cara. Coisa absurda, é totalmente power clipada essas cartas. A Bandai tem que soltar umas cartas novas decentes. E, cara, é um deck que podia ver meta, ele tem uma dinâmica muito legal. A Mastermon em si é uma carta muito massa. E os caras não ajudam. Bandai, ajuda nós, pelo amor de Deus. Olha, se você é wife player, não desista. Porque hoje, os soldados de Sakuyamon, não tenho o que reclamar, a Bandai ajudou muito eles. Hoje o deck é top tier. Muito obrigado, Bandai. Então, possivelmente pode ser a vez de você, jogador de Mastermon. Um dia vai chegar a sua hora. Você gosta de Mastermon, gosta de Lilithmon, seu momento vai chegar, tenha fé. Exato. Não desista dos seus sonhos. Mas é isso. Cartinha legal. Pode ter alguns combos ali com essas cartas que saem do trash. Igual a option lá da Kari. Você pode dar uma blanket de 5k pro board do cara. Mas são cartas situacionais. Elas nem vê tanto jogo assim nos decks de Mastermon. Carta muito boa. Possivelmente future proof com as próximas coleções. Mas hoje o deck não se ajuda. Essa carta não vai reviver o deck. Então é isso, time. Terminamos as cartas. Estamos terminando esse vídeo. Esse vídeo ficou bem longo. Mas a gente cobriu todas as cartas. Olha só. Então... Não é novidade, vídeo longo não. Desculpa, galera. Então eu acho que, no geral, é uma coleção muito boa. Óbvio, faltou a gente falar do suporte de Adventure. A gente vai deixar isso para um próximo vídeo. E eu sinto que é uma ótima coleção, junto com os decks de Adventure, né, os estruturais, pra dar uma aquecida no jogo, dar uma mudada no que a gente está acostumado para ver. Não sinto que os top tiers vão mudar muito comparado às coleções passadas, mas eu acho que é uma das poucas coleções que a gente teve onde elas conseguem fazer decks competitivos, né? A gente já teve bastante coleções onde a gente tinha uns decks completamente torto, nada a ver, mas eu sinto que todos os decks dessa coleção em específico vai ver algum tipo de jogo, eles têm estrutura neles, né? Diferente das coleções passadas. Então, gosto muito dessa coleção, acho que vai valer bastante a pena. As promos são legais, se elas não forem boas, pelo menos elas são bonitas, olha só. E é isso, acho que não tem muito o que falar. Os estruturais também são bem legais. Então, filé. Se você quer tentar dar um impulso na sua carreira de Digimon, se você não tem tanta cartinha, você está segurando assim um pouco, comece pelos estruturais dessa coleção, você não vai se arrepender. E daí, se você quiser estudar os seus estruturais, você não precisa gastar tanto, eu espero. Por favor, não coloque um preço do Titan caro, porque as outras cartas são raras. Então, enfim, é uma ótima coleção para você tentar melhorar os seus decks estruturais e os suportes para os que já tinham. Então, coleção ótima no geral. Eu achei uma box muito boa. É isso aí, ó. Estruturais mais coleção. Pelo joinha de aprovação Mesatamer. A boa hora para começar. Vai lá, compra os estruturais, um de cada já dá para você fazer as play. Dá para comprar, dependendo da sua ideia ali, o ovo que você preferir, dá para comprar 2 do mesmo, né? Vai faltar uma outra coisinha, mas dá também. Exato. Adiciona o Tai, adiciona outras cartinhas aí da coleção dos Heroes aí, dá jogo pra caramba. A gente tá fazendo alguns testes aqui, já saiu no DCGO, já dá pra você ver como que o deck funciona. Obviamente sem a beta gentil, mas já dá pra você ver como que ela tá trabalhando. Exato. Curtir, é uma boa hora pra começar. Fora isso, levamos tempo demais, de novo, a gente é falador demais, cara. Relaxa, a gente melhora na próxima box. Vamos cortar esse tempo pela metade. No futuro próximo aí a gente reduz. Ou não também, né?
É isso, pessoal. Ó, curte, compartilha, deixa o like. Estamos chegando nos 200 inscritos. Ajuda a gente a chegar nos 200 inscritos. Manda pro seu amiguinho, pra tia, pro cachorro, pra avó, pro periquito. Fala assim, curte lá que os caras estão fazendo um trabalho honesto. Né? Aquela velha frase, não é muito, mas é honesto. Exato. Né? A gente não tá roubando conteúdo de ninguém, traz isso aqui da nossa cabeça. É bom que vocês vejam que a gente é tudo maluco, né? E espera aí chegar a box, vai ter unboxing, a gente vai trazer um unboxing do canal aí. O Vinho vai comprar umas 6 caixas, pelo que ele falou. Eu compro mais umas 4. E aí a gente faz um unboxing, monta todos os decks, traz pro jogo gameplay pra vocês e a sua alegria. Beleza, galera? Como sempre, muito obrigado por ter nos acompanhado do começo ao fim. Muito tempo, vai ter o timestamp, usa o timestamp lá, é importante. É isso aí, valeu, falou! Falou, time, muito obrigado, até a próxima!